E aí, gente, tudo bem? Eu vou mostrar nesse vídeo um pouco de como funciona o meu processo de idealização de cenário. Eu vou trazer alguns detalhes que eu acho importante na hora de criar uma ilustração como essa, dando ideia de cores, como a gente pode buscar umas referências boas, mostrando desde o início a finalização desse cenário. Esse vídeo que eu estou trazendo hoje vai ser sobre uma temática mais de floresta, com uma caverna e tal. Deixa já seu like aí, deixa um comentário com alguma dúvida que você tem, alguma dificuldade que você tem na hora de fazer uma ilustração e acompanhe o vídeo. Então, gente, o meu processo ele começa sempre com uma busca por referências. Na verdade, primeiro eu tenho uma idealização de qual o tema que eu quero trazer para o cenário, né? Qual é a ambientação que eu quero trazer. É por isso que nos vídeos anteriores, se vocês forem ver, eu busco sempre começar pelo fundo. Então eu pensei nesse fundo meio amarelado, né? Um pouquinho mais claro, puxado um pouco mais pro laranjado, para trazer essa noção de entardecer e um pouco mais quente. Então por isso que, se você for ver, tá nessa tonalidade um pouco mais amarelada, puxada pro laranja. Eu começo fazendo o rascunho do que eu quero fazer. Algumas vezes o rascunho ele vai mudar muitas vezes. Então essa é a parte mais importante que você tem que entender, que a parte do rascunho onde você vai soltar a sua ideia. Você vai ver o que vai funcionar e o que não vai funcionar. E ali você trabalha também a questão das proporções dos elementos que vocês vão usar para compor esse cenário. Então, se vocês forem ver, eu quis destacar a entrada dessa caverna, mas você percebe que ela não é um objeto maior na cena. Existem outros elementos ao redor dela que são maiores. Mas se você for ver, eu fiz um ponto de fuga. O ponto de fuga é bastante importante nesse sentido. Você vê que todos os elementos apontam para a entrada dessa caverna. O mais importante que você precisa fazer é buscar uma boa referência e já pensar na ambientação, no período que você quer colocar aquela imagem. E se dedicar principalmente na hora do rascunho. É nele que você vai estabelecer o tamanho e as formas do objeto. Depois que eu finalizei o rascunho, eu vi que as coisas estavam funcionando, eu vou partir para a line art. Eu escolhi um pincel com uma textura um pouco mais granulada. Você vai perceber que alguns pontos vão estar mais grossos, outros mais finos. Mas isso é muito da característica que você vai querer dar para esse cenário. Então eu vi que essas ranhuras e essas linhas mais finas e mais grossas iam trazer uma identidade um pouco melhor para esse cenário. O que vai mudar um pouco é a distância do primeiro plano, onde vocês vão ver essas árvores sendo desenhadas mais à frente, né? Eu não me detive muito em detalhar o fundo, as árvores que estão no fundo, porque como elas estão em uma distância um pouco maior, esses detalhes não precisam estar tão aparentes. Eu quero destacar principalmente a entrada da caverna. Então os outros elementos ao redor não vão ter uma importância muito grande. Claro que eles são importantes para compor o cenário, mas o meu foco principal é a entrada dessa caverna. Eu tenho o costume de sempre separar por camadas cada elemento. Assim eu vou ter uma facilidade um pouco maior para pintar depois. Então a separação dos elementos também é bastante importante para você ter um controle daquilo que você está fazendo. Muitas vezes a gente se perde em juntar toda a camada e na hora de separar tudo e de colorir fica um pouco mais complicado. Então eu aconselho também a sempre separar os elementos. Eu já começo a colocar alguns detalhes, como essas folhas sobre essas construções, né? E sobre as rochas. E vocês vão ver que nesse primeiro plano as linhas, como eu disse, já estão um pouquinho mais grossas. E para criar essa ideia de distância, os elementos que estão mais próximos da câmera, eles vão estar um pouco mais escuro, com esse cinza um pouco mais escuro. Os elementos mais separados, mais distantes, eles vão estar com essa tonalidade de cinza um pouco mais claro. Lá no fundo as árvores estão um pouco com esse tom meio amarelado mais claro.
E aqui pra frente eu já puxei um pouco mais, uns tons mais laranjados. Vocês vão ver que eu vou já separar as camadas, tanto da sombra quanto da iluminação. Eu usei duas camadas, uma de multiply e a outra de luz direta, no caso. Então a de multiply eu uso mais para fazer a sombra e a luz direta para fazer essa iluminação um pouco mais forte, porque o objeto ele já tem a sua cor amarelada, mas eu quero destacar mais a questão do sol. Então eu usei essa camada de luz direta para poder destacar um pouquinho mais esse sol e evidencializar que existe uma iluminação ali um pouco mais intensa. Então eu vou trabalhando camada por camada até eu ir finalizando. Então uma coisa que eu aconselho, que algumas pessoas têm dificuldade, onde eu pude acompanhar, é que a pergunta é que como é que eu trabalho as cores, como é que eu busco essas cores. Eu não sei de cabeça já ver essas cores. Como eu falei, a referência é muito importante, seja de cores, seja de estilo de desenho, isso seja para criação de personagem ou cenário mesmo. É você pegar muitas vezes ilustrações de artistas e ver como é que funcionou aquela colocação de cores. É muito importante você pesquisar, você entender como é que funciona. Às vezes, como você não vai ter o acesso diretamente ao artista, pega a imagem, dá um zoom na imagem e verifica como funciona essa transição. Busque também as questões das ferramentas que você vai usar. Aqui eu usei o Photoshop com os brushes, com uma textura um pouco mais forçada, com umas ranhuras assim bem legais, que eles criam essas formas mais variadas. O fundo ele tá um pouquinho mais claro e vem escurecendo, porque dá essa idealização de que a mata vem se fechando. E o resultado foi esse cenário de uma caverna, uma entrada de uma caverna construída por mãos humanas, mas aonde preserva essa natureza ao redor. E o vídeo foi esse, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem nos comentários, deixem seu like e peço para vocês que eu aguardem o próximo vídeo. Eu demoro bastante para produzir, mas é isso. Valeu, um abraço.